dia, estou aqui em Rosário, na Argentina. Rosário é uma cidade que fica numa província que chama Santa Fé. Essa província ela produz muito trigo, muitos grãos, né? Trigo, soja, milho. Então aqui era uma região portuária, e essa região que eu estou aqui era a região que tinha os silos de soja, de trigo, de milho, né? Esse silo aqui foi transformado num hotel. Aliás, é o hotel mais luxuoso da cidade, você vê. Foi transformado, e essa região aqui, que era dos antigos portos aqui de Rosário, ela foi toda revitalizada. Então você vê que tinham antigos galpões aqui, ó, que foram revitalizados, hoje são restaurantes de luxo, bares, comércios e tal. Rosário tem um porto muito importante, aliás é o porto mais importante do Rio Paraná. O Rio Paraná passa aqui, né, passa na Argentina, passa no Brasil e tal, e o Rio Paraná se junta com o Rio Paraguai, se junta com o Rio Uruguai, formando aquele delta do Rio da Prata, lá na região cercanías de Buenos Aires. Então aqui foi um porto muito importante justamente para a exportação desses grãos, né, de soja, de milho, de trigo, muito interessante aqui. E essa região foi toda revitalizada. Aqui atrás está o Rio Paraná, você vê que ainda tem algumas coisas relacionadas aos portos, né, que tinha de grãos. Esse rio aqui, muito largo nessa região. Aqui onde a gente está, Rosário, né, província de Santa Fé. Do outro lado do rio, a província chama Entre Rios, que está justamente entre os rios Paraná e o Rio Paraguai. O Rio Paraguai que foi muito importante na Guerra do Paraguai, né, houve muitas batalhas navais importantes naquele rio, a Batalha de Riachuelo sendo uma das mais famosas, né, delas. E no Rio Paraná também foram travadas algumas batalhas. Esse Rio Paraná, ó, você vê muito extenso, muito fundo, e assim, não tem, é plano, né? Nessa região aqui já é mais plano, então funciona como uma via de transporte, funcionou e continua funcionando uma via de transporte de grãos muito importante, escoamento desses grãos aqui na Argentina. O solo aqui dessa região da Argentina é muito plano, muito fértil, né? Então um solo muito propício e tem muita água doce, então um solo muito fértil para essa produção de grãos. A Argentina é uma das maiores produtoras de grãos do mundo, né? Juntamente com o Brasil, Ucrânia, antes da guerra, né? Então isso é muito importante. Aqui o Rio Paraná, né? O Rio Paraguai é afluente aqui do Rio Paraná, e o Rio Paraná se junta justamente com o Rio Uruguai para formar aquele delta do Rio da Prata, lá na região de Buenos Aires e tal. Por que Rio da Prata, né? Os primeiros colonizadores europeus que vieram aqui, né? O Juan de Solís, o Caboto, eles, índios que havia nessa região, sempre falavam que havia um caminho, né? E foi batizado depois de Caminho de Peabiru, e depois foi até feito por alguns náufragos lá em Florianópolis, naquela região da ilha de Florianópolis, né? Esse caminho ia daqui, dessa região da América do Sul, até muito provavelmente as minas de prata que havia lá em Potosí. E esses índios, eles tinham alguns utensílios de prata, né? Então, esses exploradores espanhóis acharam muito interessante e achavam que ia ter muita prata nessa região, por isso que batizaram de Rio da Prata. E o nome, né, Argentina, né, deriva do latim de prata, que é argentum, né? Então aqui eles acreditavam que teria muita prata aqui. Então é muita água, uma das maiores bacias de água doce do mundo, essa bacia do Rio Paraná, Paraguai, né, e do Rio Uruguai, que formam o Rio da Prata. E essa história do Caminho do Peabiru é fantástica, uma trilha indígena que saía de vários pontos aqui da América do Sul, São Paulo sendo um deles, mas aquela região ali da ilha de Santa Catarina também, hoje Florianópolis, outro deles, e era um caminho que ia justamente até as cidades incas, lá no Peru, né? O Caminho do Peabiru, muito interessante, e que foi percorrido por alguns colonizadores espanhóis nesse início da colonização aqui da América do Sul, a partir de 1520, 1530, né? Então, muito interessante, viu? Como a gente gosta de futebol no Brasil, né? Aqui na Argentina, em Rosário, tem duas equipes de futebol
importantes. O Rosário Central, que vai jogar inclusive até com o Fortaleza, agora em agosto, pela Copa Sul-Americana, e o Newell's Old Boys. E esses dois times também revelaram assim, entre aspas, né, dois grandes jogadores da seleção argentina atual. O Messi, que jogou pelo Newell's Old Boys até os 12, 13 anos, quando ele se mudou para Barcelona, e o Di Maria, que jogou pelo Rosário Central, hoje jogador do Benfica, está se aposentando, né, o Di Maria. Então, muito interessante.